Bom, o potencial elétrico é a grandeza mais importante da eletricidade. Todo mundo já ouviu falar no 220 volts. Tu vai para um lugar, né, desconhecido, o que tu pede lá? Como é que é aqui? Aqui é 110 ou é 220? Em Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade que as duas redes convivem, tá? Porto Alegre está trocando toda a rede 110 para 220. Então tem um monte de lugares, tem apartamentos que tem algumas tomadas 110 e algumas tomadas 220, é uma confusão, tá? No futuro vai ser tudo 220. O 220 ele é melhor que o 110. Ele é melhor para o governo, tá? Não se confundam. Não tem nada a ver, assim, ó, vão ter perguntas no futuro, né? Aonde que a conta de luz é mais barata? No 110 ou no 220? Não interessa, porque a conta de luz depende da potência do aparelho e não da voltagem. Só que para a companhia de distribuição de energia, né, para o governo, é mais barato 220, porque tem menos perda. Né? Depois, quando a gente acabar esse livro, vocês vão entender melhor isso quando eu explicar transporte de energia a longas distâncias. Então, em seguida aparece essa pergunta, por que tem lugares que é 220 e lugares que é 110? O 110 é uma voltagem antiga. Os lugares mais velhos são 110. Os lugares mais novos já são tudo 220. Então, esse é o potencial elétrico, é o tal dos volts. Potencial elétrico é representado pela letra V, é a única grandeza em física que a letra que representa e a unidade são iguais. Então, potencial elétrico é representado por V maiúsculo. Para determinarmos o potencial elétrico num ponto A de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Qzão, então notem que isso aqui é uma carga geradora, coloquemos nesse ponto uma carga de prova Qzinho. Tá, então olha só. Vocês têm aqui uma carga geradora, uma carga positiva Qzão. E aqui vocês têm um ponto. Eu falei aqui no enunciado que o ponto era o ponto A, mas eu vou chamar de ponto P. Nem sei porque eu botei ponto A ali. O que interessa aqui? Esse ponto tem força? Não. Um ponto não pode ter força. Só vai surgir força se nesse ponto for colocada uma carga. Esse ponto tem campo? Sim. Se a carga é positiva, o campo é de afastamento, né? Eu não copio isso aqui, ó. O campo nesse ponto seria um campo para a direita, seria um campo de afastamento. Desculpe. Só que ao mesmo tempo que nesse ponto tem campo, nesse ponto também tem potencial. E aí eu vou fazer um pouco diferente do que normalmente eu faço, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês todas as características do potencial. E só no final que a gente vai ver qual é a definição de potencial. É melhor de entender usando essa metodologia. Então, olha só, o potencial desse ponto P é a constante K vezes a carga geradora dividido pela distância. Então, o potencial desse ponto P é Kq sobre D. A unidade disso aqui é V também. Só que nesse caso aqui, o V significa volt. A unidade é V, que é volt. Então, é aquilo que eu disse, é a única grandeza que a letra e a unidade são iguais. Esse V aqui, ó, representa potencial, a grandeza potencial, mas a unidade dele vai ser um V maiúsculo também, que é volt. Aparentemente, olhando assim, qual é a única diferença da fórmula do potencial e da fórmula do campo? Não tem o D ao quadrado, né? Se tivesse um D aqui ao quadrado, Kq sobre D ao quadrado, isso seria campo. Mas o potencial não tem o D ao quadrado. Então, só que isso é só a ponta do iceberg, tá? Isso é só o início da festa. Propriedades do potencial. Olha o que eu escrevi para vocês em negrito e em vermelho. O potencial é uma grandeza escalar. A gente é viciadinho em grandeza vetorial. Quando aparece uma grandeza escalar, como trabalho, como energia, como potencial, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas que, né, vão mudar. Na fórmula da força e na fórmula do campo, a gente deixa o sinal da carga? Não, porque a grandeza é vetorial. O sinal da carga é só para ver se é atração ou repulsão. Só que aqui a grandeza é escalar. Então, a primeira consequência, ou a maior consequência do fato da grandeza ser escalar é tu tem que deixar o sinal. Faz uma flechinha aqui na carga e escreve bem grande, deixar o sinal. Vocês vão ver as questões da URGS, gurizada.
Todas vão ter as mesmas respostas. Vai ter letra A, menos 1 volt, letra B, mais 1 volt, letra C, mais 2 volts, letra D, menos 2 volts. Vão ser todas as respostas iguais, só muda o sinal. Então, quando cair uma questão de potencial elétrico, já tem que aparecer piscando no cérebro. É uma grandeza escalar, eu tenho que deixar o sinal. Por isso que nessa fórmula não vai módulo na carga. Propriedade 2. O potencial não depende da carga de prova. Acho que é bem simples de entender, né? Porque não tem carga de prova na fórmula, né? O potencial depende de quem? Do K. O que é o K mesmo? É o meio. O meio é onde as cargas estão. Então, o potencial depende do meio, o potencial depende da carga geradora e o potencial é inversamente proporcional à distância. A distância não está ao quadrado. Então, o potencial é diretamente com a carga geradora e o potencial é inversamente proporcional à distância. E claro que ele também depende do meio. Ele não depende da carga de prova. Propriedade número 3. Ao se afastar da carga, o potencial diminui. Isso funciona se a carga geradora for maior que zero, se ela for positiva. Então, olha o meu desenho. Tu tem uma carga positiva. O que é isso aqui? Isso aqui é o campo, né? O campo é de afastamento. Se eu marcar 2 pontos em cima da linha de força, se eu marcar um ponto aqui e um ponto aqui, vou inventar valores, tá? Se nesse ponto, podemos fazer 3 pontos até, um aqui bem na flechinha aqui, ó. Se nesse ponto o potencial for 10 volts, nesse ponto vai ser 9 volts, nesse ponto vai ser 8 volts. Claro, né? A distância está aumentando e o potencial está diminuindo. Só que tem que ter muito cuidado se a carga for negativa. Porque como tu deixa o sinal, quando tu te afasta, o potencial aumenta. Porque numa grandeza escalar, o sinal é quantitativo, é uma quantidade, né? Nossa primeira aula. Então, olha só, os mesmos 3 pontos, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Nesse ponto perto da carga, o potencial vai ser menos 10 volts. Nesse ponto, ele vai ser menos 9 volts. E nesse ponto, ele vai ser menos 8 volts. Tá, quem que é maior? Se esse sinal é quantitativo, quem que é maior? O menos 8. Então, tem que ter muito cuidado que depende do sinal da carga. Então, isso aqui que eu botei aqui, ó, o potencial é inversamente proporcional à distância. Tá vendo o perigo disso aqui? Isso aqui serve para carga positiva. Então, na carga positiva, o potencial é inversamente proporcional à distância, vale a fórmula. Só que na carga negativa, o potencial é diretamente proporcional à distância. Conforme tu vai te afastando, o potencial aumenta, porque a carga é negativa e tu tem que deixar o sinal. Por isso que matemática e física têm esses pepinos, tá? No momento que eu fiz isso aqui, ó, a gente fez uma análise sem pensar que a carga poderia ser negativa. E as questões cobram isso, tá? Então, cuidado. Cuidado com essa história de deixar o sinal. Claro que fazendo os exercícios tu pega a manha, né? Mas o drama do potencial é o sinal. Propriedade 5. Eu já fiz as 5 e as 6 juntas aqui, ó. Botei no mesmo... Só esqueci de botar o 6 aqui. Cargas positivas abandonadas no campo deslocam-se espontaneamente para o menor potencial e cargas negativas deslocam espontaneamente para maior potencial. Isso também é simples depois que tu entender o campo. Tu tem uma linha de força. O que a gente é obrigado a saber de cor? A linha de força sempre vai do positivo para o negativo. Então, se em cima dessa linha de força tu largar uma carga de prova positiva, o que é uma linha de força? Linha de força é a trajetória descrita por uma carga positiva. Então, é claro que a carga positiva ela anda a favor da linha. Uma força vai surgir a favor do campo. Andar a favor do campo, gurizada, significa deslocar-se para pontos de menor potencial. Significa andar na direção aonde os potenciais diminuem.
E a carga negativa vai fazer o oposto. Se eu abandonar uma carga negativa em cima de um campo, como essa carga de prova é negativa, cargas negativas espontaneamente se movem contra o campo. Então, a força vai levar ela contra a linha de força. Então, as cargas negativas espontaneamente andam para potenciais maiores. As cargas negativas se deslocam para o lado do positivo, para o lado do maior potencial. Isso é bem importante para depois entender circuitos elétricos. A eletricidade é uma matéria muito sequencial. Tu tem que entender eletrostática para depois entender eletrodinâmica, para depois entender eletromagnetismo. Elas são muito, é um livro muito dependente, esse livro 2. Beleza? Vou limpar aqui. Vamos continuar. Propriedade 7. Potencial de um ponto sob ação de várias cargas. Bom, então olha só. Olhem a diferença entre potencial e campo, né? Não copiem, quer dizer, o início aqui pode copiar. Aqui nós temos uma carga 1, tá? A carga positiva eu faço sempre de vermelho, né? Então deixa eu mudar isso aqui. Aqui nós temos uma carga 1, ela é uma carga positiva. O positivo não precisa ensinar. Aqui nós temos uma carga 2, ela também é positiva. E aqui nós temos uma carga 3. Essa carga 3 ela é negativa, ela é menos que. Imaginem vocês que isso fosse uma questão de campo. E aqui o que nós temos? Um ponto P. E aí a questão pedisse assim, como é que seria o campo resultante no ponto P? Como é que é o campo no ponto P? Então, ó, não copia agora, porque agora eu vou fazer como se fosse campo. Campo é uma grandeza vetorial, né, gente? Então, olha só. Se essa carga 1 é positiva, o campo que ela gera no ponto P é um campo de afastamento. Eu teria que desenhar um vetor assim. Esse seria o E1. Se a carga 2 é positiva, ela também gera um campo de afastamento. Isso seria o E2. Se a carga 3 é negativa, ela gera um campo de aproximação. Isso seria o E3. Vocês fizeram vários exercícios assim. Aí eu teria que fazer a resultante desses 3 vetores. Potencial não é assim. Porque o potencial, ele é uma grandeza escalar. Não tem como eu fazer desenho. Essa é a grande diferença do potencial. A carga 1, ela gera no ponto P um potencial de aproximação ou de afastamento. Não tem. Ele é uma grandeza escalar. A carga 1 vai gerar no ponto P 10 volts. A carga 2 vai gerar no ponto P 20 volts. A carga 3 vai gerar menos 30. Como é que eu vou saber o potencial do ponto P? Somando tudo. Vocês se lembram de trabalho? Trabalho era uma grandeza escalar. O que eu ensinei para vocês lá no livro? Não copia também, ó. Como é que se calculava o trabalho de uma força resultante? O trabalho de uma força resultante era o somatório de todos os trabalhos, né? Por que essa fórmula aqui é usada para o trabalho? Por que é só somar? Porque o trabalho é uma grandeza escalar. Só que, por exemplo, a força de atrito, ela faz trabalho negativo. Então, na hora que tu fosse fazer esse somatório aqui, se tu não respeitasse os sinais, o somatório daria errado. Então, a física, ela vai se repetindo. Potencial é uma grandeza escalar, é que nem trabalho. Eu quero achar o potencial do ponto P. Beleza. O potencial desse ponto P vai ser o somatório dos potenciais. Vai ser o potencial do ponto 1, mais o potencial do ponto 2, mais o potencial do 3, e assim vai. Só que se eu não deixar os sinais na fórmula, é claro que o somatório vai dar errado. Então, de novo, quando aparecer a palavra potencial, tem que aparecer piscando no cérebro. É escalar, é escalar, é escalar. Senão dá tudo errado. Se ele é escalar, tem que deixar o sinal na fórmula. Beleza? Muito bem. Vou limpar. Vamos subir. Agora nós chegamos nas famosas superfícies equipotenciais. Isso cai muito, muito, muito. Como o próprio nome diz, equipotencial, mesmo potencial. Superfícies equipotenciais são superfícies, então não é uma linha, é uma superfície que tem o mesmo potencial. Olhem o desenho que está aqui embaixo, de uma carga elétrica, de uma carga pontiforme. Pelo desenho, a gente já percebe que essa carga é uma carga positiva, não é verdade? Porque o campo que ela gera é um campo de afastamento.
Como é que é o nome dessas linhas? Linhas de força ou linhas de campo, elas são de afastamento porque a carga é positiva. Olhem ali na folha de vocês a fórmula do potencial. KQ sobre D. Tá, então, se eu marcar um ponto aqui, ó, esse ponto, ele está a uma certa distância dessa carga. Se eu marcar outro ponto aqui, e a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui for a mesma, significa que esse ponto e esse ponto têm o mesmo potencial. E assim sucessivamente. Ó. Qualquer ponto que eu marcar na mesma distância da carga vai estar submetido ao mesmo potencial. Então, fica o famoso desenho da teia de aranha. Eu tenho que fazer uma linha aqui, ó, que junte todos esses pontos. Só que, na realidade, essa linha é uma superfície. Por que isso aqui é uma superfície? Vocês têm que imaginar isso aqui em 3D, né? É como se isso aqui fosse o núcleo da Terra. Ó, essa carguinha positiva é o núcleo da Terra. E aqui nós temos a superfície da Terra. Por isso que não é uma linha. Isso aqui está em 2D, né? Mas é uma superfície que envolve toda a carga. Quantas superfícies dessas existem? Infinitas. Conforme tu vai te aproximando ou te afastando da carga, tu vai criando novas superfícies. O que essas superfícies têm em comum? Elas têm o mesmo potencial. Por isso que elas se chamam equipotenciais. Se eu fosse botar valores, né, perto da carga positiva, o potencial é grande. Então, sei lá, essa superfície é a do 10 volts. Tá, então essa aqui é do 9 volts. Essa aqui é do 8 volts. Então, tu vê, qualquer ponto em cima dessa superfície aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, qualquer um desses pontos tem o mesmo potencial, que é 8 volts. E não confundam potencial com campo. Vamos marcar um ponto aqui, por exemplo, um ponto aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto, para onde que é o campo? Ó, não precisa copiar isso que eu vou fazer agora. Nesse ponto, o campo é para a esquerda, né? Porque se a carga é positiva, o campo é de afastamento. E nesse ponto, para onde que é o potencial? Para lugar nenhum. O potencial é uma grandeza escalar. Nesse ponto aqui, o potencial vale 8 volts. 8 volts para onde? Não tem para onde, porque ele é uma grandeza escalar. É apenas 8 volts. Isso é para a carga pontiforme. Se a carga fosse negativa, o que mudaria? Só os valores, né? Aqui seria menos 8, menos 9, menos 10. Tá? O formato é o mesmo. Mas o desenho, né, vai ser igual, só vai ter que botar o sinal. Se for um campo uniforme, o que é um campo uniforme? A região compreendida entre duas grandes placas eletrizadas com cargas de sinais opostos. Se esse campo está indo para a direita, eu tenho que saber que aqui eu tenho uma placa positiva, lembre-se que eles não precisam desenhar a placa, e que aqui eu tenho uma placa negativa. Seguindo o mesmo raciocínio, o potencial depende da distância. Então, se eu marcar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, ó, esses pontos eles estão equidistantes da placa positiva ou da placa negativa. Então, todos esses pontos têm o mesmo potencial. No campo uniforme é legal de fazer o seguinte, ó, sempre vai ter uma linha no meio, tá? Essa linha no meio é o zero. Por quê? Porque essa linha, tu te lembra que o potencial de um ponto é o somatório, né? Então imagina só, eu pego esse ponto aqui, tá? Se essa carga positiva aqui, ó, se essa carga positiva gerar aqui 20 volts, essa carga negativa vai gerar aqui menos 20. Então o somatório vai dar zero. Então, qualquer ponto central, qualquer ponto equidistante das placas, o potencial é zero. Então, no campo uniforme, sempre vai ter o zero no meio. E aí, claro, perto do positivo, os potenciais serão positivos. Então, aqui, ó, vamos fazer duas linhas do lado positivo, duas linhas do lado negativo. Se eu fosse inventar números, ó, essa poderia ser a linha do 10 volts, essa poderia ser a dos 5 volts, essa aqui seria do 0 volts, aqui eu teria menos 5 volts, aqui eu teria menos 10 volts. Então, sempre no meio vai ter o zero. Qual é a maior propriedade das superfícies equipotenciais? Qual é a coisa mais importante das equipotenciais para fazer os desenhos? Tá aqui, ó. As linhas de força de um campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais.
Essa aqui vai ser a resposta de uma questão da URGS bem difícil, que é do vestibular de 2019. Era a questão mais difícil do vestibular de 2019, que depois vocês vão ter que fazer nos tempos. Olha aqui, ó. Nesse desenho aqui que eu estou fazendo, é bem fácil de ver o ângulo de 90, né? Todas as linhas azuis são horizontais e todas as vermelhas são verticais. Então, qualquer lugar que vocês escolherem aqui, o cruzamento delas é 90, não tem estresse nenhum. Mas e nesse desenho aqui? Bom, nesse desenho aqui tem que ter um pouco mais de experiência para enxergar. Mas todas essas linhas de força em azuis estão cruzando essas vermelhas no ângulo de 90. Como é que se faz o ângulo de um ponto quando tu tem uma esfera? Tu tem que usar tangente. Então, olha só. Eu quero ver o ângulo de cruzamento aqui, tá? Então, a tangente seria uma tangente vertical, né? Então, o ângulo entre essa linha e aqui seria 90. Eu quero ver o ângulo aqui, ó. Tá, então a tangente vai estar aqui. Então, o ângulo vai ser 90. Então, em qualquer linha que vocês escolherem, ó, aqui, ó, a tangente é vertical, então o ângulo é 90. Isso é uma lei. Quando tu tem as linhas de força e tu quer desenhar as equipotenciais, é só tu lembrar que elas são perpendiculares, que uma corta a outra no ângulo de 90. Sabendo isso, teoricamente, a gente consegue desenhar o potencial em qualquer lugar. Quer ver? Pega o verso da folha aí, todo mundo. Então, vou limpar aqui e vamos pegar o quadro branco. Verso da folha. Vamos treinar. Cargas puntiformes. O que a gente viu em campo? Se eu colocar aqui uma carga puntiforme positiva e na frente dela eu colocar uma carga puntiforme negativa, se essas duas cargas tiverem o mesmo módulo, né? Se o módulo dessa carga for Q, daí no caso negativo, né? Mas o módulo é Q, e a outra também for Q, eu vou ter o desenho de uma bola de futebol americano ou de uma bola de rugby, né? A linha de força, a linha de força sai do positivo e vai no negativo. No meio ela é bem retinha. E aí depois ela começa a fazer aquele desenho de parábolas, aquele formato de parábolas. Beleza? Tá, e agora eu quero desenhar o potencial. Agora eu quero fazer as superfícies equipotenciais. Então olha só. Para mim fazer as superfícies equipotenciais, o que eu tenho que me lembrar? Elas devem cortar as linhas de força no ângulo de 90. Então, o raciocínio que eu fiz com vocês antes do campo uniforme vai dar igual aqui, ó. Imaginem que eu marque um ponto aqui, ó, né, bem no meio aqui, certo? Cara, todos esses pontos, eles são equidistantes do positivo e do negativo. Então, se nesse ponto aqui, essa carga positiva formar 10 volts, essa carga vai formar menos 10. E aí o potencial aqui vai ser zero. Então, qualquer ponto aqui, o potencial é zero. Então, eu vou ter uma linha central vertical, que é a linha do zero. Por que essa linha ficou vertical? Porque eu estou respeitando o ângulo de 90. Se vocês olharem só para o ângulo de 90, né, o que acontece nesse ponto aqui? Ó? Cara, como a linha é uma parábola, uma tangente nesse ponto aqui vai ser uma linha horizontal. E aí a linha tem que ser vertical. Aqui é barbada de ver que é 90, né? Porque se essa linha aqui é horizontal, a equipotencial ela tem que ser vertical. Eu não quero ficar desenhando muito para não poluir. Tá, e como é que eu vou continuar fazendo agora? Eu tenho que respeitar o ângulo de 90. Então as linhas vão começar a fazer assim, ó. Chegando perto da carga, as equipotenciais vão ficando cada vez mais inclinadas para acompanhar a curvatura e o ângulo ser 90. Em qualquer lugar que eu pegar aqui, ó, o ângulo tem que ser 90. Aqui, ó, em qualquer lugar o ângulo vai ser 90. E aí eu posso até botar valores, igual que eu fiz antes. Ó. Aqui seria 10 volts, aqui seria 5 volts, porque aqui essas linhas, essas superfícies estão perto do positivo. Aqui eu teria menos 5, aqui eu teria menos 10, porque aqui eu estou perto do negativo. Então, crianças, o que acontece, tá? Antes de eu explicar para vocês o significado do potencial. Quando a gente diz, ó, a única diferença do campo e do potencial é que o D não é o quadrado e um é escalar e o outro é vetorial.
Tá, mas o fato de um ser escalar e do outro ser vetorial muda tudo? Olha só. Outro exemplo, tá? Que vai ser a mesma coisa que esse aqui, só que eu não vou fazer tudo, vou fazer pontual. Tu tem uma carga positiva que o módulo é Q. Na frente dela, tu tem uma carga negativa de módulo menos Q. Aula passada eu ensinei para vocês aquelas situações que o campo pode ser nulo. E o que eu expliquei para vocês nesse desenho? Se duas cargas têm sinais opostos e módulos iguais, não existe campo nulo. Nesse desenho aqui não existe nenhum ponto que o campo seja nulo. Por quê? Vamos supor que eu pegue o ponto central, aqui o meio, né? Como é que eu faria o campo? Então, organização. Essa é a carga 1, essa é a carga 2. Campo é uma grandeza vetorial. Se a carga 1 é positiva, o campo 1 é de afastamento. Então, esse é o vetor E1. Tá vendo? Sempre desenha a partir do ponto. Se a carga 2 é negativa, o campo é de aproximação. Então, esse é o vetor E2. Esses vetores se anulam ou se somam? Se somam. Então, nesse ponto aqui, o campo é diferente de zero. O campo é para a direita. Claro, né? Olha esse desenho aqui, ó. Esse ponto aqui que eu fiz é exatamente o meio aqui, né? Olha no meio para onde está a flechinha do campo, para a direita. Só que agora vamos pensar em potencial. Como é que se faz o potencial de um ponto sob a ação de várias cargas? Agora eu não quero campo, eu quero potencial, eu quero V. Cara, eu acabei de ensinar para vocês que o potencial é a soma, né? O potencial é uma grandeza escalar. Tá, e aí? Na hora que eu for somar, né? Vai dar quanto? Se a distância daqui até aqui for D e a distância daqui até aqui for D, né? Quer dizer, se esse ponto é equidistante das duas, né? O potencial 1 vai ser KQ sobre D. Mais, o que vai ser o potencial 2? Vai ser K menos Q, porque eu tenho que deixar o sinal sobre D, né? Tá, e aí KQ menos KQ, né? Esse menos que tá aqui vai passar para frente. Quanto é que vai dar? Zero. Claro, né? Por que naquele ponto o potencial é zero? Porque ele é equidistante das duas, que é isso aqui, né? É isso aqui, ó. Qualquer ponto em cima dessa linha, não precisaria ser bem no meio, tá? Se eu subisse um pouquinho ou se eu descesse um pouquinho, qualquer ponto equidistante das duas, o potencial vai dar zero, porque tu vai ter o somatório. Então, tu vê, nesse ponto, tu tem campo, mas tu não tem potencial. O campo existe e o potencial vale zero. Tudo isso porque a grandeza é escalar. A mesma coisa vai acontecer se os sinais forem iguais, só que daí para o lado oposto, né? O que aconteceria com duas cargas de sinais iguais? Se eu tiver uma carga positiva, tá? Aqui nem vou botar os módulos, tá? E aqui uma carga positiva. Tá, vou botar, porque para ser bem no meio, os módulos têm que ser iguais, né? Essa carga vale Q, essa carga vale Q. Se eu marcar um ponto bem no meio, mesmo raciocínio de antes. Essa é a carga 1. Então, o campo é de afastamento. E1. Essa é a carga 2. Então, o campo é de afastamento. E2. Se as cargas são iguais e a distância é a mesma, um vetor vai anular o outro. Então, nesse ponto, o campo vale zero. A gente viu naquele desenho como é que ficavam as linhas, ó, só para lembrar. Ó. Tem uma carga positiva, outra carga positiva. Bem no meio, o campo é zero. Aí as linhas ficavam daquele formato assim, né? Não pode ter linha bem no meio, porque bem no meio o campo vale zero. Se lembra dos desenhos? Esses desenhos, eles mostram o campo em qualquer ponto. Aqui eu estou fazendo num ponto só. Tá, e o potencial aqui, como é que fica? Bom, o potencial é o somatório. Então, olha só o que tu já pode pensar. O potencial vai ser V1 mais V2. Cara, é impossível ter potencial nulo com duas cargas positivas ou com duas cargas negativas. Só existe pontos que o potencial é nulo se tu tiver uma carga positiva e uma carga negativa no desenho. Se as duas são de mesmo sinal, é claro que os potenciais vão se somar. Então, aqui no meio, ó, desse desenho, tu não tem campo, mas tu tem potencial. O potencial, aliás, ali no meio é bem grande, porque eles vão se somar. Então, o potencial aqui é diferente de zero.
Então, assim, ó, tudo isso que eu estou fazendo é um repeteco para botar na cabeça de vocês o seguinte. A única diferença é que um é escalar e o outro é vetorial. Velho, isso não é a única, isso é toda a diferença. O jeito que tu pensa para resolver questões de uma grandeza escalar e o jeito que tu pensa para fazer do vetorial são totalmente diferentes. Tanto é que eu acabei de mostrar, né, que tem lugares que não vai ter uma e vai ter a outra e vice-versa. Então, cuidado, tá? O potencial é escalar. Nunca parem de pensar nisso. Beleza, vou limpar. Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, manda pelo chat. Vamos adiante. Significado do potencial. Bom, e aí eu já botei entre parênteses energia potencial elétrica. Então, olha só. Agora aqui que vem a parte importante, né? Aqui é onde eu preciso que vocês entendam o que é o potencial, para que serve o potencial. Podemos fazer um risco bem no meio aqui, vamos dividir em dois. Metade a gente usa para escrever, metade para desenhar. Então, assim, imaginem de novo que vocês têm uma carga de prova, uma carga geradora positiva. Então, aqui eu tenho uma carga geradora positiva, esse é o Qzão. Eu já sei que essa carga cria um campo de afastamento. Imagine que eu marque 2 pontos em cima dessa linha. Um ponto aqui, agora aqui vamos chamar de ponto A, e um ponto aqui, vamos chamar de ponto B. O ponto A e o ponto B têm potencial? Claro que tem. Eles estão perto de uma carga. Valores, tipo assim, te lembra de antes? O potencial do ponto A é 10 volts. O potencial do ponto B, então, vai ter que ser menos, né? Vai ser 8 volts, porque ele está mais longe. Certo? O ponto A e o ponto B têm potencial. O que isso quer dizer? Vocês se lembram a diferença entre energia potencial e energia cinética? Por que a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica eram potenciais? E por que a cinética não é potencial? O que quer dizer a palavra potencial? Potencial dá uma ideia de presente ou de futuro? Né? De futuro. Aquele aluno tem potencial. Tá? Se ele vai usar o potencial dele, né, para o bem ou para o mal, não sei, mas ele tem potencial. Então, olha só. O ponto A e o ponto B têm potencial. O que isso quer dizer? Olha só. Se eu pegar uma carga de prova, Qzinho, e eu soltar uma carga de prova no ponto A, ela vai ficar submetida a uma força, né, gente? Se essa carga geradora é positiva e essa carga de prova é positiva, as duas se repelem. Então, nessa carga vai surgir uma força. E aí, essa carga, ela vai se mexer e vai para o B. Então, olha que legal. Tu bota uma carga num ponto e, de repente, essa carga começa a andar sozinha. Qual é a única explicação? A carga ganhou energia. Olha como em física tudo é junto. Essa força aqui, ó, ela não vai produzir nessa carga de prova um deslocamento. Quando a força causa um deslocamento, existe a realização de um trabalho. Tá, mas só é possível um sistema realizar trabalho se antes ele tem energia. Então, a única conclusão que eu posso chegar é a seguinte. Quando eu coloquei a carga no ponto, essa carga ganhou energia. Por que ela ganhou energia? Porque no ponto A tinha potencial. Olha só que legal. A energia, cuidado com o Z, ó, agora esse aqui não é mais o E de campo, é o E de energia. A energia de uma carga é a carga vezes o potencial. Ou, como o potencial é Kqzão sobre D, a energia é K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D. Olha que loucura. Fica igual a fórmula da força, só que o D não é o quadrado. Né? Eu só mudei a carga e o potencial de lugar, tá? Para a fórmula ficar bonita, né? Acho que todo mundo aí entendeu, né? O que é Kqzão sobre D? Kqzão sobre D é o potencial, é o V aqui, né? Então, se eu multiplicar o potencial pela carga de prova, eu tenho a energia.
Então, o objetivo do potencial, a função do potencial é dar energia para a carga. Olha só que bonito. Isso aqui é Joule. É o teu amigo Joule. Qual é a unidade de energia? Joule. Então, o que é Joule? Joule é Coulomb vezes Volt. A carga é medida em Coulomb e o potencial é medido em volts. Joule é Coulomb vezes Volt. Então, qual é a diferença de energia e de potencial? Então, qual é que é o potencial? Né? O que é o potencial, afinal de contas? Olha só. Se vocês isolarem ali ó, a unidade, tá? Se vocês isolarem o V, tá vendo aqui, ó? Nisso aqui, ó. É bom de entender assim, ó, porque a maioria das questões pedem essa definição. Se vocês isolarem o V nessa fórmula, tá? O V fica Joule sobre Coulomb, certo? Então, olha só. O que quer dizer este ponto aqui ter 10 volts? Quer dizer que para cada Coulomb de carga que tu colocar aqui, ela ganha 10 joules de energia. Imagina só, Joule é Coulomb vezes Volt. Então, se esse ponto tem 10 volts, se eu botar 1 Coulomb aqui, né, 1 vezes 10 é 10, vira 10 joules. Então, o que é o potencial, que é Joule sobre Coulomb? É energia por unidade de carga. Escreve aqui, ó, bem bonito. Potencial é energia por unidade de carga. Opa. Desculpa. Potencial é energia por unidade de carga. E qual é a grande diferença entre potencial e energia? Aqui é outro cuidado que eu vou ter com vocês, tá? Tem gente que acaba confundindo potencial com energia, assim como confunde campo com força. Você se lembra daquela frase lá que eu ditei no campo lá, falei até do amém, né? Qual é a diferença entre campo e força? O campo é do ponto, a força é da carga. Cara, potencial e energia é a mesma coisa. Esse ponto B aqui, ó. Esse ponto B do espaço, tá vendo? Ele tem um potencial de 8 volts. Tá, e qual é a energia que esse ponto B tem? Nenhuma, a energia dele é zero. Um ponto não pode ter energia. Esse ponto B vai dar energia para a carga se for colocada ali uma carga. Então, por isso que os pontos só têm potencial. Pensa na tua tomada, tá? Tua tomada não tem 2 buraquinhos lá, tem 2 buraquinhos. Na tua tomada tem uma diferença de potencial de 220 volts, né? Tá, e daí, a tua tomada tem energia? Não, tua tomada não tem energia nenhuma. Senão, só o fato da tomada existir, tu já estaria pagando a conta de luz. Agora, no momento que tu liga o teu secador de cabelo na tomada, aí o secador de cabelo dentro dele tem carga. E aí a função do potencial da tomada é energizar o secador de cabelo. E aí o secador de cabelo funciona. Por isso que essa aula é tão importante. Então, qual é a diferença entre potencial e energia? Vamos escrever aqui, ó. O potencial é do ponto, a energia da carga. O potencial é do ponto, a energia da carga. Beleza? Então, olha só. Energia também é uma grandeza escalar. Joule, trabalho, energia não tem direção e sentido. Então, nessas fórmulas aqui, vocês também têm que deixar o sinal, né? Não tem choro. Tanto nessa aqui, tu pode usar ela aberta ou tu pode usar ela fechada, como tu preferir. Em qualquer uma dessas fórmulas, tu tem que deixar o sinal. A grandeza é uma grandeza escalar. Agora nós vamos aprender a resolver a questão da URGS desse ano. Então presta bem atenção que depois você vai estar no tema. Como é que funciona a energia de um sistema de cargas? Seria o mesmo raciocínio de um potencial de um sistema de cargas.
Então, tu imagina o seguinte. Aqui tu tem uma carga 1. Tá? Aqui tu tem uma carga 2 e aqui tu tem uma carga 3. Eu nem vou me preocupar com o sinal agora, tá? Porque eu não quero fazer conta. O que é a energia desse sistema? Eu vou ter, ó, a carga 2, ela está dentro do potencial da carga 1 e dentro do potencial da carga 3. A carga 3, ela está dentro do potencial da carga 1 e dentro do potencial da carga 2. E assim sucessivamente. A carga 1, ela está dentro do potencial da carga 2 e da carga 3. Então, se eu tenho 3 cargas, eu tenho que a energia potencial total é a energia potencial da interação 1,2 com a interação 1,3 com a interação 2,3. Eu tenho, porque olha só, como a energia tem 2 cargas, né? Eu tenho que ter sempre aqui, ó, a carga 1 e a carga 2, ou, né, uma geradora e a outra de prova, que aqui no caso não interessa, né? Quando eu considerar que a 2 está dentro do potencial da 1, a 1 é a geradora e a 2 é a de prova. Quando eu considerar que a 1 está dentro da 2, então a 2 é a geradora e a 1 é a de prova. Então, a energia potencial total desse sistema, ó, a energia potencial do sistema, então a energia potencial total vai ser K vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre D, mais K vezes a carga 1 vezes a carga 3 sobre D, aí eu vou ter que ver a distância entre a 1 e a 3, mais K vezes a carga 2 vezes a carga 3 sobre D. Tu tem que fazer a energia de todas as interações. Se tivessem 4 cargas, tu ia ter mais uma, e assim vai. Se tiver 2 cargas, aí são só 2. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? A energia do sistema é a interação entre as duas. Só que tem que deixar o sinal, né? O pega-ratão da questão da URG sempre é que uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Pode botar aqui de novo, ó, deixar o sinal das cargas. Depois a gente resolve aquela da URGS, tá? Junto com a energia e com o potencial vem o trabalho. São grandezas que tem que estudar juntas. Vamos voltar lá para o desenho que eu fiz. Eu peguei essa carga aqui, tá vendo aqui o ponto A? O ponto A tinha um potencial de 10 volts. Eu peguei essa carga e abandonei ela no ponto A. Quando eu abandonei ela no ponto A, ela ganhou energia. Se eu soltar ela, se eu liberar ela, espontaneamente ela vai a favor do campo e ela vai para o B. No momento que ela vai para o B, ela fez uma transformação de energia. A energia potencial elétrica virou energia cinética, porque a carga andou. Sempre que a energia se transforma, eu tenho a realização de um trabalho. Então, olha que bonitinha a dedução da fórmula do trabalho. O trabalho vai ser a energia que eu tenho em A menos a energia que eu tenho em B, porque essa diferença de energia das energias potenciais é a que se transformou em cinética. Como energia é carga vezes potencial, então eu vou ter que a energia do A é a carga vezes o potencial do A. A energia do B é a carga menos o potencial do B. Então eu posso colocar a carga de prova em evidência, e aí fica que o trabalho é a carga vezes o potencial do A menos o potencial do B. Ou, escrever isso aqui de maneira fechada, surge a famosíssima fórmula do trabalho de uma carga dentro de um campo. O trabalho é a carga vezes o VAB. VAB é a grandeza mais importante da eletricidade. Nós vamos passar a eletrodinâmica inteira trabalhando com VAB. VAB é a famosíssima DDP ou tensão. O que é DDP? Diferença de potencial, é o que tem na tomada. DDP ou tensão elétrica, que chulamente, erroneamente, nós chamamos de voltagem. Tá? Isso aí, uma época atrás, os físicos enchiam muito o saco com isso, tá? Porque tu tá chamando uma grandeza pela sua unidade, né? Qual é a voltagem da tua casa? Não. Qual é a tensão ou qual é a DDP da casa? É o correto. Mas hoje até a URGS já fez questões falando em voltagem. Mas fisicamente está errado, né?
É tipo tu querer saber a massa da pessoa, daí tu pedir para a pessoa qual é a tua quilagem. Ou, né, eu faço uma força e aí eu digo, ó, eu empurro, sei lá, empurro uma parede. Daí eu digo, vou fazer uma newtagem na parede. Não, não vai fazer uma newtagem, tu vai fazer uma força na parede. Mas tudo bem. A voltagem acabou sendo um termo comum. Então, tu vê, para calcular o trabalho, basta tu multiplicar a carga pela DDP. Então, só existe trabalho se existir DDP. Claro que, de novo, aqui tu tem que deixar o sinal, e aqui tu tem que deixar o sinal das duas, porque a carga pode ser positiva ou negativa, e a DDP pode ser positiva ou negativa. O sinal do trabalho é pior do que o sinal do potencial da energia. Porque no potencial e na energia, tu só tem que cuidar o sinal da carga. Aqui tu vai ter que cuidar o sinal da carga e da DDP. Mas eu já vou fazer uns testes, tu vai entender melhor. A unidade é Joule, porque é a mesma daqui, né? É a mesma coisa que aqui, né? Carga é Coulomb e a DDP vai ser Volt. Coulomb vezes Volt é Joule. Então não vou nem botar ali o Coulomb vezes Volt, só vou deixar escrito aqui que trabalho é em Joule. Sempre Joule. Beleza? Deixa eu limpar aí para subir. Tudo certo? Copiaram? Observações. Essas observações, elas são autoexplicativas. Número 1, o trabalho não depende do caminho. Claro, né? Qual é a fórmula do trabalho? Q vezes DDP. Então, do que o trabalho depende? O trabalho depende da carga e da DDP. Vamos um pouquinho além disso, né? Vocês querem coisas difíceis, né? Vocês querem URGS, querem ENEM, então vamos dar uma pensada, vamos dar uma focada aqui. O trabalho não depende do caminho. Tu te lembra daquela aula que o prof te falou que tu nunca pode parar de estudar, né? Aula de trabalho, de energia, forças conservativas, forças dissipativas? Quando que o trabalho não depende do caminho? O trabalho não depende do caminho quando estão envolvidos no processo forças conservativas, né? Quais são as forças conservativas mais familiares que estava escrito lá? O peso, que é a força gravitacional, a força elástica e a força elétrica. Por que o trabalho não depende do caminho? Porque a força elétrica é conservativa. Lembre-se, força elétrica, escreve aí, ó. Força elétrica é conservativa. Ela é como se fosse o peso. Então não interessa a trajetória, interessa o deslocamento. Força elétrica é conservativa. Por isso que não interessa o tamanho do fio do teu secador de cabelo. Se o teu secador de cabelo tem um fio comprido ou se ele tem um fio curto, o trabalho que ele vai realizar é o mesmo. Então, uma carga de prova foi colocada no ponto A. Essa carga é levada através do caminho 1 para a carga B. E aí a mesma carga é levada através do caminho 2. Tá? Qual é a diferença do 1 e do 2? A distância. Mas o deslocamento é o mesmo, porque todo mundo saiu do 1, todo mundo saiu do A e chegou no B. Então, o trabalho da carga 1 é igual ao trabalho da carga 2. O trabalho não depende da distância, ele depende do deslocamento. Agora nós vamos falar um pouquinho aquele negócio que eu estava falando dos sinais. Claro que se vocês usarem a matemática, se vocês deixarem os sinais, vai dar certo, tá? Eu sempre digo, as fórmulas foram inventadas porque elas funcionam. Mas vocês têm que saber prever se antes de fazer o cálculo vai ser positivo ou negativo. Olha o que eu deixei escrito aqui, ó. O trabalho é positivo quando ele é a favor do movimento da carga, quando o deslocamento é espontâneo. Como assim? Vamos lá. Vocês têm uma linha de força de um campo elétrico. A linha de força vai do positivo para o negativo. Eu coloquei aqui num ponto uma carga de prova ou de teste. Esse é o ponto A. Vamos transportar essa carga de prova ou de teste para o ponto B. Vamos fazer até meio assim, para ficar entendendo que não precisa ser reto, né? Então, a carga foi do A para o B. Essa carga que está indo do A para o B, ela está se mexendo de maneira espontânea ou de maneira forçada? Uma carga positiva andou a favor do campo. As cargas positivas espontaneamente andam a favor do campo? Sim.
Então, se a carga se mexeu a favor do campo, isso é um deslocamento espontâneo. Então, automaticamente, meus amiguinhos, esse trabalho é positivo. Antes de fazer o cálculo, eu já sei que esse trabalho é positivo, porque é o deslocamento espontâneo. Olha a fórmula. Trabalho é Q vezes VAB. Tu vai ver que esse VAB aqui ele vai mudar, tá? Vamos pensar um pouquinho. A carga que eu estou transportando, ela é positiva ou ela é negativa? Ela é positiva. Né? Quando não tem sinal, ela é positiva. Então, a carga é positiva. O VAB é positivo ou negativo? Olha só. O ponto A está perto do positivo e o ponto B está perto do negativo. O que a gente estudou? Conforme tu anda a favor de uma linha de força, o potencial diminui. É como se o A fosse o 10 volts e o B fosse o 8 volts. Tá, então 10 menos 8 dá 2. Então a DDP, o VAB, também é positivo. Tá, então, se a carga é positiva e o VAB é positivo, positivo com positivo dá positivo. Por isso que o trabalho é positivo. Agora, imagina o seguinte. Trabalho negativo contrário ao movimento da carga. Então, imagina o mesmo ponto A e o mesmo ponto B. Beleza? Só que agora eu coloco a carga positiva no B. Agora, no ponto B, eu coloquei uma carga de prova positiva. E aí eu levo essa carga para o A. Opa! Eu fiz uma carga positiva andar a favor ou contra a linha? Contra. Isso aqui é um trabalho negativo, porque eu estou forçando, a carga não quer ir. Ela não quer ir né? O que a carga quer? A carga quer ir a favor do campo, e eu estou fazendo ela ir contra. Aí isso que eu ia falar para vocês. Ó. Qual é que é a fórmula do trabalho? A fórmula do trabalho é Q vezes DDP. Vocês têm que aprender que a DDP ela muda, tá? A DDP não é sempre VAB. Vai ter situações que é do ponto C para o ponto D, que é do ponto E para o ponto F. Nesse caso aqui, ó, a carga foi do B para o A. Então a fórmula é VBA. Um outro detalhe, ó, isso aqui não é variação de potencial, isso aqui é diferença de potencial. Você se lembra o que é variação? Só uma revisão. Variação é delta, né? O que é variação da velocidade? É o final menos o inicial. O que é variação da posição? É a posição final menos a posição inicial. E assim vai, né? Diferença é o inicial menos o final. Quando eu trabalho aqui ó, com diferença VAB, é o VA menos o VB. Aqui, ó, eu vou ter que fazer o VB menos o VA. A diferença de potencial é sempre o potencial de partida menos o potencial de chegada. Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos analisar os sinais. A carga que eu estou transportando é uma carga positiva. Beleza. Vezes o VAB. Tá, mas no momento que eu for fazer esse VAB, o que é esse VBA? O que é esse VBA? Esse VBA é o VB menos o VA. Até podemos deixar anotado aqui em cima. Ó, o que era o VAB? O VAB é o VA menos o VB, para isso ficar bem claro. É sempre o potencial de partida menos o potencial de chegada. E aí, meus amiguinhos, o VB é menor, né? O VB é 8, o VA é 10, tá? Então 8 menos 10 vai dar menos 2. Então esse VBA é negativo. E aí a multiplicação do positivo com o negativo dá negativo. Então, o que eu quis mostrar para vocês? Se vocês usarem os sinais certos, vai dar certo. Só que antes de tu fazer o cálculo, tu já tem que saber se o potencial, se o trabalho é positivo ou negativo. O que tu tem que olhar? Tu tem que olhar se o deslocamento é forçado ou se o deslocamento é espontâneo. Sabendo se o deslocamento é forçado ou espontâneo, tu vai entender o sinal do trabalho. E ainda tem o problema da força externa. Tá? Essa OBS aqui eu vou voltar depois e falar sobre ela daqui um pouquinho, porque senão fica muita informação junta. Eu quero explicar para vocês isso aqui fazendo um exercício, tá? Então vamos ver a última coisa importante da aula de hoje, que é o campo, porque daí com o campo eu consigo fazer os exercícios, que a maioria dos exercícios sobre força externa é no campo uniforme. Então vou limpar. Vamos lá. Então olha só.
Última coisa importante da aula de hoje. Relação entre DDP e campo uniforme, CEL e VAB. Cara, isso aqui é um negócio que é muito importante, tá? A URGS ama isso aqui de paixão. A URGS, a PUC, a UBRA, o PF, já vi cair em tudo que é prova isso aqui. Revisando, então. Isso é um campo uniforme, por quê? Porque as linhas são paralelas e equidistantes. O que a gente sabe? Que aqui tem uma placa positiva e aqui tem uma placa negativa. As placas não precisam aparecer desenhadas. Eu já vou explicar isso aqui como se fosse uma questão. A maioria das questões já traz um triângulo retângulo desenhado. Aí eles dizem que aqui tu tem um ponto A, aqui tu tem um ponto B e aqui tu tem um ponto C. Aí eles vão te dizer que esse cateto vale 4 metros e esse cateto vale 3 metros. E aí todo mundo tem que ficar feliz, porque se um cateto vale 3 e outro cateto vale 4, a hipotenusa vale 5, né? Os pitagóricos mais famosos da história da humanidade. Olhem a fórmula. A diferença de potencial entre dois pontos no campo uniforme é só E vezes D. É a famosa fórmula do VED. A diferença de potencial VAB é o campo vezes a distância. Por que tu só pode usar por que tu só precisa usar um campo nessa forma? O que o A, o B e o C têm em comum? O campo, né, pessoal? Esse campo é uniforme. Se o campo no ponto A for 20 newtons por coulomb, o campo no ponto B é 20 newtons por coulomb, o campo no ponto C é 20 newtons por coulomb. Então, tu só tem um campo. Então, se tu pegar o campo e multiplicar pela distância, tu vai ter a diferença de potencial entre dois pontos. Essa fórmula só serve se o campo for uniforme, que isso fique bem claro, porque tu só pode ter o valor de um campo. Só que essa fórmula tem um pega-ratão, claro, né? Não podia ser tão simples assim. Em física sempre tem um pega-ratão. Vocês se lembram do desenho que eu fiz lá na outra folha? Eu não vou poder virar a folha, senão eu vou perder meus desenhos aqui, tá? Mas eu vou fazer o desenho rapidinho aqui, vocês têm, né? Quem quiser ver é só virar a folha. Vocês se lembram que eu desenhei, quando eu expliquei superfícies equipotenciais, que tinha o campo assim, né? Aí eu mostrei para vocês que bem no meio tinha uma equipotencial que valia 0. Né? Aí aqui eu tinha potenciais positivos, aqui eu tinha potenciais negativos. Beleza? Vocês estão vendo aqui, ó, que o ponto A e o ponto C, eles estão um embaixo do outro? Gurizada, nesse desenho, VAC vale 0. Como assim VAC vale 0, professor? O que é VAC? É a diferença de potencial VA menos VC, né? Tá, e daí? O A e o C aqui, ó, eles não estão na mesma superfície equipotencial? Vou inventar número, tá? Não precisam botar aí, senão vai poluir, ó. Dá 10 volts. Tá, então, qual é o potencial do A? 10. Qual é o potencial do C? 10. Então, a DDP do A para o C vale 0. E o B? Tá vendo o B aqui, ó? Não tem uma outra superfície equipotencial do B aqui? A gente já sabe que essa superfície é mais ou menos do que do A e do C. Menos, né? Porque o B já está no lado negativo. Como eu não sei até onde que esse campo vai, eu não tenho como saber se o B vale 0. Eu só sei que o B tem menos potencial do que o A e o C. Então, vou inventar aqui, ó, 2 volts, tá? Beleza. Quanto vale VAB? O que é VAB? VA menos VB. Tá, então, 10 menos 2 é 8. E quanto vale VCB? Olha o VCB aqui, ó. Cara, o potencial do C também é 10. 10 menos 2 também é 8. VAB é igual a VCB. A diferença de potencial que existe do ponto A até o ponto B é a mesma diferença de potencial que existe do ponto C até o ponto B. Então, pensa comigo. Nessa fórmula, VAB é igual a E vezes D, certo? Certo. Se eu pensar que essa distância é a distância entre os pontos, na hora que eu for calcular do A para o B, eu vou dizer que a distância é 5. E na hora que eu for calcular do C para o B, eu vou dizer que a distância é 4. Tá, e aí vai dar valores diferentes. E os valores não podem ser diferentes, porque eles são iguais. Então, qual é o pega-ratão desta fórmula? Essa distância D não é a distância entre os pontos. Essa distância D é a distância entre as superfícies equipotenciais que contêm os pontos. Escreve bem grande aqui, ó. É a distância
entre as equipotenciais. Neste desenho que eu acabei de fazer, a distância D é essa distância aqui. Ó. É a distância entre as equipotenciais. Que é quanto? Que é 4. Então, para mim fazer esse cálculo, eu quero achar VAB. A distância da equipotencial do A até a equipotencial do B vale 4 metros. O 5 não tem nada a ver. Podia estar, né? Os pontos eles podiam estar em qualquer lugar. Podia ser um ponto aqui. O que eu não escreveu? Podia ser um. Vamos escreve. Acabou. A carga da caneta, só um pouquinho. Podia ser um ponto em qualquer lugar, tá? Podia ser um ponto mais para cima ou mais para baixo, não interessa. Porque a distância não é entre os pontos, a distância é entre as superfícies equipotenciais que contêm os pontos. Quer ver? Vamos fazer um exercício aí. Todo mundo já copiou? Tudo certo? Beleza. Vou limpar. Aqui, ó. Vamos fazer um exercício que eu já falo daquele negócio da força externa. Vou fazer um da URGS aqui, que é bem bonitinho. Esse mesmo aqui. Questão 26, URGS de 2010. Então, quem está no ao vivo aí, pode fazer. Vou dar uns 5 minutinhos de prazo, até às 13h10. Quem está gravando é só dar um pause e depois voltar. Então, vamos lá. Toca o pau. Começou. Ó, questão 26 diz o seguinte, da URGS. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Tá. Na figura que segue, um próton, carga mais E. Por que ele usou mais E? Você lembra do E? O E é a carga elementar, né? Então ele está dizendo que o próton é a carga elementar positiva. Encontra-se inicialmente fixo na posição A, em uma região onde existe um campo uniforme. Tá, então o próton está na posição A. Então aqui nessa posição A, eu estou colocando uma carga mais E. Te organiza. Na situação representada na figura, o campo elétrico tem módulo e aponta para A. Tá, então isso aqui não tem nada a ver com o trabalho. Bom, o que eu tenho aqui? Superfícies equipotenciais, né? 600 volts, 500 volts, tá vendo? Qualquer ponto em cima dessa superfície tem 600 volts. O que eu sou obrigado a saber de cor? Se as superfícies equipotenciais são verticais, então as linhas de força são horizontais, porque elas se cruzam no ângulo de 90. Aqui o potencial é grande, aqui o potencial é pequeno. Então o potencial ele está diminuindo para a direita. Então o campo vai para a direita, porque o potencial sempre diminui no sentido do campo. Então eu já sei que aqui, ó, o campo elétrico é horizontal e para a direita. Só por causa que esse é o positivo e esse é o negativo. Então, letra D e letra E tá fora. Qual é o valor do campo? Tá, aí olha a malandragemzinha da URGS, né? Eles marcaram 2 pontos, o ponto A e o ponto B, né? Tá vendo que forma um triângulo retângulo? Se aqui, ó, é 0,1, tá, então quanto é que vale esse cateto? 0,3. Tá, e daí quanto é que vale esse cateto aqui? Esse cateto aqui vale 0,4, tá vendo? E aí, qual é a distância do A até o B? A distância do A até o B é 0,5. Sim, mas essa distância não interessa. Porque o que interessa? Vou até apagar isso aí que eu fiz. Mas eles fazem isso de propósito, né? O que eu sei? No campo uniforme, a diferença de potencial entre 2 pontos é o campo vezes a distância. Olha o potencial do A. Qual é o potencial do ponto A? O A tem 500 volts. Qual é o potencial do ponto B? 200 volts. Tem dificuldade? Abre a fórmula. O que é VAB? VAB é VA menos VB. As fórmulas foram inventadas para usar. Quanto é que vale o VA? 500. Quanto é que vale o VB? 200. Tá, então VAB vale 300. Quanto vale o campo? Eu quero saber. Quanto vale a distância? Bom, nesta fórmula, a distância não é a distância entre os pontos, é a distância entre as equipotenciais.
Então, se essa aqui é a equipotencial do A e essa aqui é a equipotencial do B, o que me interessa é essa distância aqui. E essa distância vale 0,3. Então, o campo vale 300 sobre 0,3, que dá 1.000 newtons por coulomb ou volt por metro. Então, até aqui, né, cortei a B. Aí, olha a sacanagem da URGS agora. A próxima coluna é 2 valores iguais, só que um negativo e o outro positivo. Qual é a próxima coluna? Muito bem, aqui está o pega-ratão da questão. O mínimo trabalho a ser realizado por um agente externo, sempre que vocês verem essa palavra numa questão de eletricidade, vocês sublinhem ela, tá? Agente externo, força externa, tu sublinha, porque é aqui que está o demônio. Para levar o próton até a posição B. Tá. O que é trabalho? Trabalho é a carga que eu transporto vezes a diferença de potencial entre os pontos. O próton vai sair do A e vai para o B. Beleza. Qual é a carga do próton? Ele falou que a carga do próton é mais E. Quanto vale a diferença de potencial do ponto A para o ponto B? 300. Então, é mais vezes 300, e é 300 positivo. Então, o trabalho vai ser um trabalho de 300 elétron-volt, né? E vezes V. Esse trabalho deu positivo ou deu negativo? Positivo. Né? Quando o próton vai do A para o B, né? O próton está andando a favor do campo. É um deslocamento espontâneo. Então, o trabalho é positivo. E aí tu vê, ó, eu tenho a letra C como positivo e a letra E como negativo. Qual é a letra A como negativo? Qual é a resposta? Letra A. O trabalho é negativo por causa dessa palavra agente externo. Ah, professor, mas não entendi isso aí. Como assim? Beleza. Vamos voltar agora lá para a teoria. Presta atenção. Isso é muito chato, tá? Isso é uma coisa que eu não concordo. Eu acho que didaticamente isso não deveria ser feito, mas a URGS faz, né? O que nós vamos fazer? Olha a OBS que eu coloquei para vocês, tá? O trabalho da força externa tem sinal oposto ao da força elétrica. Que história é essa? Vamos lá. Te lembra nesse caso aqui do deslocamento forçado? Esse caso é mais fácil de entender, por isso que eu vou começar por ele. Aqui tu tem um ponto A, tu tinha um ponto A, aqui tu tinha um ponto B. Não precisam copiar porque tá tudo ali, né? Eu peguei uma carga positiva, coloquei essa carga no ponto B e transportei essa carga do ponto B para o ponto A, né? O que eu mostrei para vocês? Cara, isso aqui é forçado. Uma carga positiva, quando ela é largada no campo, ela anda a favor. O que essa carga quer? Essa carga quer ir para a direita. Uma força, a força elétrica, está forçando ela para a direita. Tá, mas tu está fazendo ela ir para a esquerda. Então, como que essa carga vai para a esquerda? Alguém pegou essa carga e forçou ela, disse, vamos, e trouxe ela para cá. Então, esse deslocamento é forçado. É óbvio que no deslocamento forçado, tu sempre precisa de um agente externo, porque a carga não vai sozinha. Então, esta carga, esta força está realizando um trabalho negativo, mas o agente externo está realizando um trabalho positivo, porque ele está gastando energia para levar a carga para o ponto A. Então, sempre que o trabalho for negativo da carga e o cara te pedir o trabalho da força externa, o trabalho da força externa vai ser positivo, porque um é o oposto do outro. Então, nesse caso aqui é fácil de entender, porque nesse caso precisa do agente externo. Só que o mais difícil é nesse caso, que era o caso da URGS. Porque olha só, aqui tinha um ponto A, aqui tinha um ponto B. Uma carga positiva foi colocada no A e espontaneamente ela vai para o B. Cara, essa carga ela foi sozinha para o B. Não precisa interferir para ela ir para o B, ela vai sozinha. Então, olha a malandragem. Se nesse caso existisse um agente externo, o agente externo ele está atrapalhando o movimento da carga, ele está segurando a carga, porque ele não precisa existir.
Então, nesse caso, o trabalho da carga era positiva. Então, o trabalho do agente externo é negativo. Então, na realidade, é uma decoreba, né? Sempre que existir a força externa, sempre que ele te pedir o trabalho da força externa, ela vai ter o sinal oposto ao que tu achar na fórmula. Se tu achar na fórmula positiva, a resposta é negativa. Se tu achar negativa, a resposta é positiva. Então, é uma sacanagem que eles fazem. Quem eu vejo fazer é a URGS e a PUC, tá? As únicas que fazem isso é a URGS e a PUC. Beleza? Eu vou limpar aqui e vamos continuar. A última coisa da aula de hoje é só um descargo de consciência deste professor que vos falo, tá? Capacitância é uma grandeza que cai pouco. Eu diria assim, ó, essa capacitância é mais para as provinhas loucas, tá? UFSC, ACAF, provas que saem um pouco do padrão, tá? Eu nunca vi a URGS fazer uma questão sobre capacitância, eu já vi a PUC, mas há muito tempo atrás. Então pode até colocar aqui, ó, UFSC, ACAF. Eu não gosto de fazer muito isso porque parece que não precisa estudar daí, né? Mas, sim, realmente na URGS, olha, eu nunca vi uma questão de capacitância na URGS, tá? Nem no Enem. Aliás, o Enem nem cai eletrostática. No Enem só cai eletrodinâmica. Só que é uma teoria interessante de estudar porque tem tudo a ver, né? Ela complementa o que a gente viu até agora. Olha o que eu escrevi aí no livro. À medida que fornecermos cargas, elétrons a um condutor qualquer, inicialmente neutro, o valor absoluto do potencial elétrico vai aumentando. E com isso torna-se progressivamente mais difícil acrescentar elétrons, pois os novos sofrem repulsão dos já existentes. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Uma coisa que eu espero que vocês já tenham imaginado, né? A quantidade de carga que um corpo pode ter é infinita? Pela lógica, não. Imagina que aí na tua frente tu tem uma esferinha de ferro. Essa esferinha de ferro é neutra. Tu começa a dar elétrons para essa esferinha. Essa esfera começa a ficar negativa. Tá, e daí eu posso dar elétrons até o final da vida dela? Eu posso ficar a vida inteira dando elétrons? Ela vai aceitar elétrons sempre? Não. Porque conforme eu for dando elétrons, ela vai ficando cheia de elétrons. Até que uma hora os elétrons não cabem mais ali. É química, né? Não vai mais elétron para lá. Então, toda carga tem um limite. E isso se chama capacitância. O que é capacitância? A capacitância é uma razão, é uma divisão entre a quantidade de carga e o potencial correspondente. Então, esse C aqui se chama capacitância. Escreve, canetinha. Esse é o C de capacitância. A capacitância é a quantidade de carga que o corpo tem, medida em coulombs, dividido pelo potencial que ele adquire, medido em volt. Coulomb sobre volt é o F maiúsculo. F maiúsculo quer dizer Farad. O D é mudo, tá? É uma homenagem a Michael Faraday, mas eles acharam o nome muito comprido. Então, a unidade de capacitância é Farad. É só tu dividir Coulomb por volt. A capacitância é diretamente proporcional à carga. A capacitância é diretamente proporcional à carga. E a capacitância é inversamente proporcional ao potencial. Então, corpos que têm muita capacitância, que aceitam muita carga, tu dá carga para o corpo e o potencial varia pouco. Então, tu tem que dar muita carga para o potencial aumentar. Então, esse corpo vai aceitar receber muita carga. E aí, junto com a carga, vem a energia elétrica que ele acumula, né? Sempre que um corpo ganha carga, ele ganha energia potencial, ele acumula energia potencial. Qual é o cuidado que tu tem que ter? Que o potencial, ele é variável em função da carga, não é linear. Desculpe, é linear, né? Não é uma relação do segundo grau, mas não é uma função constante. Imagina que tu tenha um corpo que a carga inicial dele é zero, aquela bolinha de ferro que eu falei. Tá, então a carga é zero, o potencial é zero, ele não tem voltagem nenhuma. À medida que tu for dando carga,
o potencial vai aumentando junto com a carga, né? Conforme a carga vai aumentando, o potencial vai aumentando. Então fica uma função do primeiro grau. E aí o potencial aumenta, a carga aumenta. Até que tu chega no máximo de potencial e no máximo de carga que ele consegue admitir, acumular. O potencial é medido em volt. A carga é medida em coulombs. A gente viu antes que coulomb vezes volt é joule. Como é que se multiplica os eixos, né? O que se faz para multiplicar eixos? A área. Então, num condutor, a energia potencial dele é a área deste gráfico. O que eu tenho aqui? Um triângulo. Como é que se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, a energia potencial que ele acumula é a carga vezes o potencial sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2, ou a capacitância vezes o potencial ao quadrado sobre 2. Claro que essa aqui não precisa decorar, né? Da onde que eu tirei essa aqui, gente? Só uma brincadeira com essa fórmula de cima, né? Se tu pega essa fórmula de cima, ó, e tu isola a carga, né? O que é carga? É capacitância vezes potencial. Então, no lugar da carga aqui, a gente coloca capacitância vezes potencial, fica C vezes V vezes V. Então, fica C vezes V ao quadrado sobre 2. O importante aqui é entender, para resolver questões teóricas, entender que um condutor qualquer, a carga e o potencial, um depende do outro, porque esse cara aqui é constante. Ó. Um corpo vai ter uma capacitância, a capacitância dele é 10 farad. Tá, então a capacitância dele vai ser sempre 10 farad. À medida que a carga vai aumentando, o potencial vai aumentando. Então, a energia, né, como é variável, a gente já viu, né, já está virando um vício isso, né? Sempre que uma coisa é variável em física, tu tem que fazer a área do gráfico. Então, a energia vai ser a área desse gráfico. Isso realmente não cai muito, tá? É bem difícil aparecer uma questão sobre isso. Agora, potencial, energia, isso cai muito. Gurizada, é uma aula que não é tão longa, né? É uma aula relativamente curta, mas ela é cheia de detalhes, tá? Uma aula que tem que ser muito, muito, muito estudada. Passem a limpo, façam resumo, né? Claro, agora dá um tempo para a cabeça, respira e façam resumo, façam os testes. Essa é a aula mais importante de eletrostática. Cuidem que a próxima aula, ó, vou limpar. A próxima aula é teoria geral sobre coisa nenhuma, tá? Essa próxima aula ela é virtual, já era virtual, tá? Não tem nada a ver com a Covid. Ó, essa aula 17 eu já coloquei o QR Code aqui, tá? Então, essa aula 17, que é poder das pontas, blindagem, vento elétrico, eletricidade atmosférica, e essa história do campo e do potencial em cargas em equilíbrio já era virtual, tá? Então, na realidade, vocês têm todos os temas agora para fazer da aula 16 e da aula 17, tá? E aí, quando termina a aula 17, vem os complementares de eletrostática. Então, tem um monte de exercício aqui para vocês fazerem. Claro que esses complementares são mais curtos do que vocês estão acostumados, né? Vai até o 51. 51 é aquele da URGS que eu falei de 2019 aqui, ó, que é bem difícil. Então, vocês têm bastante tema. Esses complementares não é para fazer tudo essa semana, é para ir aos pouquinhos, aquele esquema que vocês já estão acostumados. Mas semana que vem a gente já entra em eletrodinâmica, tá? Semana que vem a gente já começa com o estudo da corrente elétrica, o estudo dos circuitos elétricos. Então, terminem a eletrostática até a semana que vem. Tá? Quer dizer, para quem é da aula de segunda, até tem toda semana que vem, né? Só para a turma de quinta que tem que terminar até quinta que vem. Beleza, gurizada? Vou parar a gravação aqui. Qualquer dúvida, vou ficar online aí para quem quiser alguma questão. Valeu, abraço, bom estudo, boa semana, tudo de bom, tamo junto.